Pessoal, bom dia. Galera, nós vamos falar hoje sobre as teorias demográficas, né? A gente está estudando sobre demografia. Na aula passada eu falei sobre as pirâmides etárias, a gente falou um pouco também sobre a população economicamente ativa, os efeitos que isso tem dentro de uma população, dentro de uma determinada sociedade, quando tem mais pessoas idosas ou mais pessoas ativas, a gente vai ter consequências socioeconômicas em relação a isso aí. Em relação a isso aí, ó. Então, a gente vai falar hoje sobre teorias demográficas criadas principalmente a partir do século XVIII. A gente tem 3 teorias, né, que são estudadas, que podem ser cobradas de vocês aí. São 3 teorias populacionais que vão fazer um parâmetro entre os efeitos do crescimento populacional para a sociedade. Provavelmente vai ser uma aula rápida, provavelmente vai durar uns 45 minutos da aula, porque é um tema mais curtinho. Aí eu pensei de fazer a aula com vocês e para a semana mandar uma proposta de atividade desses 2 assuntos aí. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Teorias populacionais. Compartilhando isso certinho? Tá? Dá para ver o PDF aqui? Dá um feedback compartilhando a tela aí certinho? Tá vendo o PDF, teorias populacionais? Sim. Então, a gente tem basicamente 3 teorias, né? A teoria malthusiana, a neomalthusiana e a teoria reformista marxista, né? Então, a gente precisa analisar essas 3 teorias aí. A primeira teoria, a teoria malthusiana, ela vai ser escrita pelo Thomas Roberts Malthus em 1798. A data é importante porque a gente precisa entender o contexto em que essa teoria foi escrita, né? Ele é um sacerdote anglicano, da igreja anglicana, do Reino Unido, da Inglaterra, e a Inglaterra estava passando pelo período de Revolução Industrial, né? Início, metade do século XVIII, 1750, a gente tinha um processo de Revolução Industrial iniciando na Inglaterra, já que com 50 anos das primeiras indústrias, tá? Então a gente tinha um início de um processo de mudança no perfil da sociedade da Inglaterra. Então a gente tem uma população que vai sair dos campos, deslocar dos campos. Aí tem um outro contexto histórico que é maçante, é repetitivo falar isso, mas é bem importante entender. A gente tem um contexto dos cercamentos dos campos, né, do Open Field com os Enclosures, que vai privatizar os campos no Reino Unido, vai tirar o poder dos senhores feudais, aí vai privatizar esses campos, e esses camponeses vão sair de lá e ir para as cidades, e também vão encontrar empregos nas cidades, então vai ter uma motivação a mais de ocupar as cidades. Mas o que isso tem a ver com a população? Tem a ver que a população, no caso do Reino Unido, que foi a prospecção que o Thomas fez, ela vai começar a crescer muito, né? Isso é uma tendência de quase todas as populações nesses períodos de crescerem, né? Vai se aglutinar, nas cidades vão crescer
e você vai ter uma relativa produção de alimentos comprometidos, porque as pessoas estão saindo do campo, né? Então, essa foi a preocupação e essa é a base da preocupação do Malthus aí. Então, a gente precisa entender que ela foi escrita dentro do contexto do início da Revolução Industrial, em que tinha uma sociedade passando por mudanças. Tinha uma sociedade que estava se transformando de ser uma sociedade agrária, deixando de ser uma sociedade rural, para ser uma sociedade urbana, né? Eu vou criar dentro dessa minha sociedade, eu vou começar a criar a ideia de classes sociais, eu vou criar a burguesia, ela é criada dentro dos burgos, né? Por isso que o nome é burguesia, é emprestado esse nome. Então, você vai ter classe operária, classe industrial futuramente, comerciantes e tal. Então, eu vou ter um padrão de sociedade totalmente diferente do que eu tinha 100 anos atrás. Então, essa é o contexto em que o Malthus vai escrever a sua teoria. Qual é a base da teoria dele? A preocupação dele é que ele viu uma população crescendo em um ritmo muito grande, muito acelerado, né? Numa projeção geométrica. A gente ainda tem no PA-PG de matemática aí, né? Ele vai entrar, a população vai crescer num ritmo, numa progressão geométrica e dobrando a cada 25 anos. Então, você tem essa progressão de 2, 4, 8, 16, 32, sempre dobrando. E ele entendia que a produção de alimentos, ela crescia, né? Mas no ritmo, numa progressão aritmética, que ela vai crescer no ritmo de 2, 4, 6, 8, 10, num ritmo muito menor. Então, ele criou a ideia de que teríamos um ponto de crise, né? Nós teríamos aqui uma população crescendo de maneira exponencial, com um expoente, e teríamos uma produção de alimentos crescendo de maneira linear, e aqui seria o nosso início da crise, que seria a falta de alimentos mesmo, literalmente, para alimentar a galera. Então, a base da teoria malthusiana é isso aí, essa preocupação em equacionar a quantidade de pessoas para a quantidade de alimentos produzidos, né? Vale lembrar que a gente tem toda uma mudança no perfil da sociedade, mas a gente não tinha esses parâmetros de desigualdade que a gente tem hoje nesse período, já que esses parâmetros de desigualdade vão começar a se estabelecer e se concretizar a partir da segunda revolução industrial, que você vai ter essa definição mais clara e vai ter preocupações em definir países pobres e países ricos. A preocupação do Malthus, então, era diretamente a produção de alimentos relacionado à quantidade de pessoas. Então, ele vai prever aqui que no futuro próximo faltaria alimentos e que o planeta entraria em um caos social. Por quê? Porque vai faltar comida e as pessoas vão lutar pela comida. Qual é a ideia da proposta, qual é a proposta do Malthus para resolver isso? Lembrando que ele era um sacerdote. E isso é importante a gente lembrar para fazer um contraponto bem interessante com a teoria neo-malthusiana. A ideia do Malthus era criar um controle natural da taxa de crescimento vegetativo, do crescimento natural. Então, a ideia do Malthus era criar um controle moral baseado na abstinência sexual. Ele era contra as medidas contraceptivas. Ele era contra a intervenção direta para diminuir essas taxas de crescimento vegetativo. A ideia era estabelecer um controle moral, obviamente influenciado pelas questões religiosas dele, né? Então, a gente já tem a teoria do Malthus, a teoria malthusiana, logo em seguida a gente já tem os erros que ele vai cometer, né? O Malthus ele vai errar em algumas coisas, porque ele associa a quantidade de pessoas à quantidade de alimentos, o que não vai se mostrar verdadeiro com o futuro. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu tenho um processo de urbanização, eu tenho um processo automático de redução de filhos. Por que eu vou ter esse processo automático de redução de filhos? Porque eu vou ter um acesso a planejamento familiar, eu vou ter mulher se inserindo no mercado de trabalho, eu vou ter mulher casando com idades mais adultas, eu vou ter pessoas trabalhando mais, então eu vou ter uma série de processos dentro da questão da urbanização que vai diminuir as minhas taxas de fecundidade, né? A gente está falando da Europa, então eu estou falando de mulher de mercado de trabalho, eu estou falando da Europa, das primeiras fábricas, que as mulheres tinham mão de obra explorada, isso, aquela coisa toda, então elas vão diminuir as taxas de fecundidade. Que é o segundo item, né? Essa mulher vai entrar nesse mercado de trabalho, seja por uma opção, seja por uma necessidade, lembrando que tudo isso vai fazer
referência àquele período histórico. As pessoas trabalhavam nas fábricas, as fábricas precisavam de muita gente naquela época, porque eram fábricas que demandavam muita mão de obra. Aquilo que eu expliquei até na época na sala de vocês. Você tinha menino de 12 anos, menino pequeno para trabalhar na fábrica, porque tinha uma máquina que só um braço pequeno conseguia desenganchar alguma coisa daquela máquina. Então o menino lá desenganchava um produto que ficava engasopado ali, a máquina vinha arrancar o braço do menino fora, mas não tinha problema, porque tinha outro menino para fazer isso. Então, isso, o crescimento vegetativo da população, as taxas de fecundidade vão se reduzir automaticamente por causa dessas pessoas trabalhando, né? A mulher vai casar mais tarde, vai ter uma ideia, isso aí já no mundo mais desenvolvido, né? A mulher vai querer trabalhar mais, vai querer uma ascensão maior na sua vida profissional e vai ter filhos mais tarde, vai diminuir a quantidade de filhos. É uma consequência automática de um processo de urbanização, principalmente em países desenvolvidos, que a gente está falando da Inglaterra, né? Então a gente vai criar referências em países desenvolvidos e o porquê essa teoria dele não vai dar certo. A outra coisa é que os métodos contraceptivos nas áreas urbanas, nas áreas urbanizadas, elas vai acontecer de maneira muito mais efetiva. Você vai ter essa disseminação de conhecimento, né? E a disseminação dos próprios métodos físicos, né? Camisinha, essas coisas todas. Mas o conhecimento, por exemplo, de saber que existem, a mulher tem períodos férteis e não férteis e tal, isso é uma característica que vai, esse é um conhecimento que vai se difundir em áreas urbanizadas de maneira mais eficiente. O que mais ele talvez tenha errado, né, o que mais ele não tenha pensado, é que ele fez uma relação entre produção de alimentos e quantidade de pessoas, baseado na quantidade de alimentos que era produzido naquela época, com aquelas tecnologias que tinha ali. Ele não pensou que o mundo ia desenvolver tanto. Com a própria revolução industrial, com a própria urbanização, eu tenho um aumento muito grande na minha produtividade. Lembra que produtividade e produção são coisas diferentes. A minha produção é o volume total que eu produzo dentro de uma fazenda, por exemplo. A minha produtividade é o que eu produzo naquela área específica. Então, se eu tenho uma fazenda de 10 hectares, em cada hectare eu vou produzir 1 tonelada de alimentos, eu vou ter uma produção de 10 toneladas. Se eu aumento a minha produtividade, eu vou aumentar a minha produção por hectare, ou seja, eu vou produzir, ao invés de 1 tonelada, eu vou produzir 3, 4 toneladas naquela mesma área, naquele mesmo espaço. Então, a minha produção total, obviamente, vai ser muito maior. Então, com o desenvolvimento de técnicas modernas, de máquinas, eu vou conseguir aumentar a minha produtividade no campo, né? Então, eu não vou ter problema de produção de alimentos, porque a minha próprio desenvolvimento, as minhas técnicas, vai fazer com que eu produza mais alimentos. Então, esse não vai ser o meu maior problema. Então, essa teoria do Malthus, ela acaba sendo tendo muitas falhas, e a principal delas talvez seja essa, dele não prever o desenvolvimento de técnicas agrícolas modernas, que vai aumentar muito a quantidade de alimentos. Mas é isso aí. Beleza. A gente tem isso aí, a teoria malthusiana, o que ele previa e os erros dele. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a teoria neomalthusiana, que é baseada nas ideias do Malthus. Você vai criar essa relação agora não mais de quantidade de pessoas e produção de alimentos, a gente vai fazer agora uma relação entre quantidade de pessoas e pobreza, né? E baixo desenvolvimento. Quem é que defendia essas ideias? Pelos países mais desenvolvidos no pós-Segunda Guerra Mundial. O pós-Segunda Guerra Mundial é muito importante também, assim como tudo que vocês estudam, porque a gente vai ter um mundo diferente no pós-Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter um mundo em que os países mais desenvolvidos vai começar a questionar os países menos desenvolvidos. Vai começar a entender que no mundo existe uma gama de países que são super desenvolvidos, super atrasados, vamos colocar assim, e eles vão começar a questionar isso. Só que não se engane, eles não vão questionar isso porque eles são bonzinhos. Eles vão questionar isso porque eles vão entender o seguinte: se o meu sistema é um sistema capitalista, eu sou desenvolvido, eu preciso de muita gente comprando as minhas mercadorias para eu ser mais desenvolvido e ser mais rico. Então, eu vou questionar que essas pessoas não são mercado, né? Existe uma lógica sobre pessoas e economias
que vocês já viram alguma vídeo aula, tá? Pode ter ouvido alguém falar nisso já, mas é uma lógica muito comum da gente entender. Você tem pessoas, você tem dinheiro e você tem um mercado, né? O que é o mercado? É uma pessoa com dinheiro. Se eu tenho países subdesenvolvidos, países pobres, e que normalmente são populações grandes, sem dinheiro, são só pessoas, né? Se eu tenho uma população grande ou pequena, mas que essa população tem dinheiro, eu tenho um mercado. Então, eu tenho muitos países no mundo, a partir da Segunda Guerra Mundial, que são países com muitas pessoas que não são mercado, são países que não têm dinheiro. Então, os países ricos vão começar a questionar essas ideias, por que esses países são tão pobres, e vai começar a relacionar a pobreza desses países à quantidade de filhos, certo? Você vai ter uma justificativa de que o país é pobre, porque as pessoas têm muitos filhos, certo? Aí tem a charge que ilustra isso aí. Você tem uma mulher, né, um monte de menina atrás dela, no colo, ela vai pedir uma esmola, uma mulher aparentemente rica, com um filho, é importante observar isso, vai dar um anticoncepcional para ela. É uma forma indireta de dizer que ela está precisando de esmola porque ela tem muitos filhos. Se ela não tivesse filhos, ela não precisava de esmola, certo? Então, essa é a chave da teoria neomalthusiana. Ele vai, diferente da teoria malthusiana, que vai relacionar o problema à questão alimentar, a teoria neomalthusiana vai relacionar o problema à quantidade de pessoas, do crescimento vegetativo, ao desenvolvimento econômico. Então, o alto crescimento vegetativo vai canalizar muitos recursos para a saúde e educação dos jovens, comprometendo os investimentos em setores produtivos e dificultando o desenvolvimento do país. Ou seja, eu vou ter um país com muita gente, que eu vou precisar de muito dinheiro para investir na educação dessas pessoas, no saneamento básico, na saúde, tal, e vai sobrar dinheiro para eu dinamizar a minha economia. Então, os países vão ser pobres porque a população é muito grande, né? Bem direto assim. Aí a gente tem um contraponto bem direto em relação à teoria marxista, que é sobre o controle, a teoria malthusiana, que é sobre o controle, né? Os neomalthusianos, eles pregavam que o controle populacional deveria ser rígido, né? Deveríamos ter controle oficiais estabelecidos pelo Estado, pelos governos, e que deveriam ser rígidos, ter planejamento familiar, ter isso, ter várias situações impostas pelo Estado para que as pessoas tivessem menos filhos. Você percebe na década de 70, na década de 60, 70, que é onde você tem a disseminação dessas... Desculpa, galera. Você tem essa disseminação dessas políticas de planejamento familiar. Inclusive no Brasil também, na década de 80, década de 90, você vai ter um forte empenho no planejamento familiar, o trabalho das agentes de saúde, tal, distribuição de camisinhas, dias laqueadura. Só que em alguns países, esse controle vão ser feito de maneira não imposta, né, de maneira sugestiva pelo Estado. Teve a Índia que fez esterilização em algumas áreas do país de maneira forçada. Então, baseado nessas ideias neomalthusianas aí de que você tinha que controlar de maneira rígida a sua natalidade. A China também, com a política de filho único, é um exemplo claro de intervenção do Estado na questão do planejamento familiar, né? Fazendo aqui, ela manteve a política de filho único por causa do seu crescimento exponencial, o crescimento gigantesco da sua população. Só que essa política de filho único ela foi estabelecida em algumas áreas urbanas do território chinês e começou a ser flexibilizada, eu acho que eu expliquei isso na última aula, por causa do envelhecimento da população, né? Você vai ter consequências nesses desequilíbrios populacionais, né? Essas ondas de crescimentos populacionais muito grandes. Vale lembrar que essa teoria neomalthusiana, ela foi criada em um período pós-Segunda Guerra Mundial, que você tem um evento no mundo que é chamado de Baby Boom, que você tem um crescimento populacional muito grande, um crescimento muito grande da vegetativo da população, né? Esse crescimento ele é explicado porque vários países no mundo pós-Segunda Guerra Mundial vão começar a ter acesso às condições mínimas de qualidade de vida, né? Até pela difusão do conhecimento, pela difusão do meio de informação, um processo de integração maior entre os países, você vai começar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando eu falo assim, melhorar a qualidade de vida das pessoas, vocês podem imaginar
que todo mundo vai ter casas bonitas, bacanas, com televisão, com carro, com isso. Não, galera, não necessariamente. Muitas vezes as pessoas começam a ter medicamento, tem um antibiótico, por exemplo. A descoberta do antibiótico, da vacina, eles alavancaram a qualidade de vida, a expectativa de vida das pessoas de uma maneira substancial. Então, você junta um período pós-Segunda Guerra Mundial, em que as taxas de natalidade ainda eram muito grandes, e você reduz a taxa de mortalidade e aumenta a expectativa de vida. Então, você vai ter um crescimento vegetativo da população muito grande, que é quando essas teorias malthusianas começam a surgir, depois a marxista também, certo? Então, ela vai surgir nesse contexto de um crescimento populacional muito grande. Bacana? Então, isso aí é a teoria neomalthusiana. Bacana? Lembra dessas questões. O crescimento muito grande da população pós-Segunda Guerra Mundial, a relação de número de filhos e subdesenvolvimento, porque o Estado vai deixar de ter dinheiro para investir em outras áreas, por exemplo, de desenvolvimento como infraestrutura, indústrias de base e tal, e começar a ter que gastar dinheiro com a população, enquanto você vai ter esse custo muito grande e o Estado vai se desenvolver menos por causa da população. É isso aí. É porque eu ia fazer o contraponto de Aodo, por isso que eu expliquei aí. Então, a gente tem aí, por fim, a terceira teoria, que é a teoria reformista marxista pós-Segunda Guerra Mundial também, né? Então, essa teoria vai fazer um contraponto com a teoria anterior, principalmente na ideia central. Por quê? Porque essa teoria vai afirmar que a pobreza está errada ali. Que a pobreza ela vai alavancar o número de filhos. A pobreza vai alavancar o número de filhos. Eu escrevi pobreza errado, fiquei doido aqui. Vai alavancar o número de filhos. Ou seja, as pessoas vão ter muitos filhos porque são pobres. E não vão ser pobres porque têm muitos filhos. É o contrário, né? Você vai justificar as taxas de crescimento vegetativo elevado em consequência, como uma consequência do subdesenvolvimento, não como uma causa do subdesenvolvimento, né? Então, você vai falar assim, você vai entender que as pessoas mais pobres, as pessoas mais sem dinheiro, com baixo desenvolvimento econômico, social, elas vão ter mais filhos por causa disso, né? Então, já muda completamente, né? É outro parâmetro. Nenhum eu tenho. O país é pobre porque as pessoas têm muitos filhos. No outro eu tenho, as pessoas têm muitos filhos porque as pessoas são pobres. Tá. Qual é a solução da teoria marxista? A teoria é aquilo que é muito comum no senso comum, de redistribuição de renda, de intervenção do Estado nas questões socioeconômicas. Só que aí a gente tem um ponto a se observar o seguinte: aparentemente essas ideias elas são válidas para o mundo socialista, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, tal. Só que a gente vai entender o seguinte: as intervenções do Estado em relação à população, aos meios de qualidade de vida das populações, elas também estão presentes em mundos onde que existe um sistema de imposto, né? Por exemplo, a gente já estudou já sobre a política do bem-estar social. Então, não deixa de ser uma política de investimento social. Você tem o Japão, por exemplo. Você tem o Japão, que é um país capitalista, alinhado com os Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, que vai se desenvolver muito por conta dos investimentos que o país fez no setor de educação lá no início do século. Então, quando teve a Segunda Guerra Mundial, que o Japão foi destroçado pelas bombas, tal, quando o Japão precisou se reconstruir, ele já tinha uma população muito formada, né? Você já tinha uma população formada. Formada no sentido de formação mesmo, de mão de obra qualificada, e isso não deixa de ser uma intervenção do Estado em relação à qualidade de vida das pessoas. O que vai fazer, aí sim, com que a população vai se desenvolver economicamente, com que elas vão se urbanizar mais, se industrializar mais, e, consequentemente, vai ter poucos filhos. Porque isso aí, a teoria marxista fala o seguinte: a partir do momento que você cria políticas, a teoria populacional, né? A partir do momento que você cria políticas de desenvolvimento socioeconômico e as pessoas vão se desenvolver, você vai criar um processo automático daquilo que eu expliquei para vocês na aula passada de transição demográfica. As pessoas vão se desenvolver, você vai diminuir as taxas de mortalidade, depois você vai diminuir as taxas de natalidade,
você vai passar por aquele processo de transição demográfica para baixas taxas de mortalidade e de natalidade. Então, a teoria marxista vai dizer que os países no mundo, eles tendem a passar por esse período de transição demográfica, desde que a sua população tenha um desenvolvimento socioeconômico. Eles vão deixar de ter muitos filhos, segundo a teoria marxista, reformista. Você vai deixar de ter muitos filhos a partir do momento que você se desenvolve, a partir do momento que você tem uma população com os indicadores socioeconômicos mais elevados, certo? E isso aí vai criar uma discussão muito grande, por quê? Porque você vai ter países no mundo com desigualdades muito grandes, e que você vai precisar de, aí vira um contrassenso danado, você vai precisar de explorar mão de obra, isso é o pensamento dos países ricos para os países mais pobres, né? Eu preciso explorar a mão de obra dos países mais pobres, mas se eles se desenvolverem demais, eu não vou conseguir explorar mais essa mão de obra, certo? Então, eu crio um paradigma, se eu faço, se eu não faço, eu ajudo, se eu não ajudo. Então, de maneira resumida, você precisa desenvolver a população para reduzir as taxas de natalidade. Todos os países ricos, eles passaram por um período chamado de transição demográfica, que vocês já estudaram. Todos os países em desenvolvimento, ou os países emergentes, salvo a União Soviética, a Rússia, por causa da União Soviética, eles estão passando por esse período de transição demográfica, né? A Rússia já passou porque, como já é sabido por vocês, o sistema comunista, socialista, eles vão investir muito no desenvolvimento social. Então, é comum os países com herança socialista terem indicadores sociais muito elevados por conta dos investimentos históricos na qualidade de vida da população, né? Essa charge, no caso dos países comunistas, por exemplo, ela não é tão verdadeira, porque principalmente lá no início da imposição do sistema, você vai ter um investimento nos indicadores sociais muito grande, né? Não vai ser melhor porque os investimentos, os indicadores econômicos da população não são tão grandes quanto os países desenvolvidos. Então, são basicamente essas três teorias aí que vai desaguar naquele processo de transição demográfica que vocês já viram. Uma coisa que eu falei com vocês, eu não sei se ficou bem fixadinho na cabeça de vocês, é sobre a população economicamente ativa, que é importante, para finalizar o conteúdo sobre população, é importante vocês fixarem isso que existe dentro de todas as populações. Existe uma população que é ativa e uma que é inativa, né? E que eu preciso de equilíbrio disso aí, porque eu tenho custo com a população inativa, eu tenho custo previdenciário, eu tenho custo de educação, eu tenho custo de saúde, eu preciso de uma população ativa, qualificada, que trabalha. Ponto. A outra coisa é a ocupação dessas pessoas dentro dos setores econômicos. Eu não lembro se eu falei isso, se ficou bem claro para vocês. A gente tem 3 setores na economia, o setor secundário e terciário. O mundo pós-terceira revolução industrial, no espaço técnico-científico informacional, que aí a gente falou bem sobre o toyotismo e tal, eu tenho uma tendência de terceirização das minhas indústrias. Olha só, eu tenho duas coisas diferentes. Eu tenho a terceirização das minhas indústrias, ou seja, eu vou agregar outras empresas à minha para eu produzir determinadas coisas, para reduzir o meu custo de produção, e eu vou ter uma terceirização da minha população, da minha mão de obra, da minha acomodação da minha população. Qual é a diferença? A diferença é que eu vou ter hoje, nos países desenvolvidos, mais pessoas ocupadas no terceiro setor da economia do que no segundo, que é na área industrial. Qual é o terceiro setor da economia? É o setor de serviços. Por que eu vou ter mais pessoas? Porque as minhas indústrias vão desenvolver a tal modo que eu vou precisar de poucas pessoas das minhas indústrias. Então, essas pessoas das indústrias vão se deslocar para o setor de serviços. Aí, o setor de serviços tem diversas atividades, né? Eu tenho escolas, bancos, hospitais, desenvolvimento de software, áreas de tecnologia. Eu tenho vários setores de prestação de serviços, certo? E é uma tendência para um mundo mais desenvolvido, o deslocamento de populações ocupadas no terceiro setor da economia por conta da não necessidade de tanta mão de obra no segundo setor da economia. Então, basicamente, é isso aí, juntando com aquelas ideias da pirâmide etárias, que a gente falar sobre população de maneira geral, né?
Eu não estou sem um cronograma na minha frente aqui, mas é provável, quando a gente for estudar sobre o Brasil, a gente vai falar sobre a população brasileira, sobre as necessidades demográficas brasileiras e tal, mas aí já é um assunto para outro momento, provavelmente quando eu estiver estudando sobre o Brasil, sobre a população brasileira. Bacana? Vocês têm alguma dúvida sobre isso aí? Galera? Não, Galera, só tinha 5 pessoas mesmo na outra aula também? Não, 7. essa é a primeira. Oi? Essa é a primeira, A primeira aula? sim. Ah, tá. Galera, eu vou formular uma atividade para... Libero material no grupo, sim. Só eu consertar o problema que está escrito errado lá, eu libero material no grupo e eu vou formular uma atividadezinha para vocês. Eu vou fazer com um gabarito para a gente não perder tempo corrigindo sobre população. Aí vai ter sobre pirâmides etárias e sobre essas teorias demográficas aí. Até na semana que vem, antes da minha aula de semana que vem, eu mando para vocês, para se tiverem alguma dúvida, vocês me falarem, a gente tirar aqui, né? Porque eu tô meio enroladinho essa semana para fazer de hoje para amanhã, mas até segunda-feira eu mando para vocês para a gente debater se precisar na próxima terça-feira. Tá tranquilo? Eu vou só corrigir o errinho do material aqui, mandei no grupo para vocês estudarem e anotarem o que quiserem aí. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Posso encerrar a aula? Beijos, até semana que vem. Não perca o foco, galera. Não perca, não. Perca não, que nós vamos ter o Enem e vocês vão nos orgulhar ainda. Nossos bravos guerreiros. Fiquem com Deus, até a próxima aula, galera. Eu vou corrigir o material e mando para vocês que agora.